Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz, nas alegrias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também, neste momento, cumprimentar aos nossos amados e queridos ouvintes que nos dão a alegria e a honra de toda semana cederem um pouco do seu tempo para compartilharmos a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Sejam todos cumprimentados, sejam todos bem-vindos a este momento inspirativo em que iremos alimentar as nossas almas da palavra do Senhor, nosso amado Deus. E neste dia tão especial, quero convidá-los a nós gastarmos algum tempo sobre o tema, o propósito do Natal. O propósito do Natal. Natal é a maior festa do ano no mundo inteiro. A maioria dos feriados são comemorados em um único dia, mas o Natal é a única data que é enfatizada durante pelo menos um mês de antecedência, e no caso do comércio, até um pouquinho mais. Durante a época do Natal, bilhões de pessoas deixam de lado a rotina normal para decorar as suas casas, comprar presentes, comparecer às celebrações em igrejas, assistir músicas natalinas, viajar longas distâncias para encontrar parentes, enfim. Quando chega o Natal, não conseguimos deixar de perceber as cores e os sons do Natal que enche o ar em todos os lugares. E a Bíblia, a palavra santa do nosso Deus, nos conta a história original do Natal, conforme nós iremos ler neste momento, através do evangelista Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8 em diante, que assim nos fala a santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, pois eis aqui vos trago novas de grande alegria, e que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Reclinemos as nossas frontes em oração ao Pai eterno. Querido e amado Deus, louvamos e exaltamos o teu santo e bendito nome na beleza da tua santidade. E pedimos, ó Deus, a unção, o poder, ó Pai, do teu Espírito Santo sobre a palavra que iremos meditar neste momento.
Que, ó Deus, Ele possa falar ao íntimo dos nossos corações, nos revelando, ó Deus, a Tua vontade para as nossas vidas. Te agradecemos por Jesus ser o Deus conosco, ser o verdadeiro sentido do nosso Natal, e te pedimos que este ensino, que esta palavra possa alcançar a cada coração de cada um que irá ouvi-la, em nome de Jesus. Amém. É impressionante, meus amados e queridos irmãos, pensar que o nascimento de um menino ocorrido há mais de 2000 anos no Oriente Médio possa provocar tamanha transformação na história da humanidade. E talvez você não tenha percebido que todas as vezes que olha o calendário, quando se refere a uma data, você está usando Jesus Cristo como referência. Por causa de Jesus, a história da humanidade está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Na noite em que Jesus nasceu em Belém, um pequeno grupo de pastores, olhando as estrelas, cuidava tranquilamente de seus rebanhos em um campo próximo. Nada parecia muito diferente de milhares de outras noites em que eles já haviam ali presenciado. Mas o que estava prestes a acontecer transformaria não apenas a vida deles, mas de todas as outras pessoas também. O mundo nunca mais seria o mesmo. De repente, uma luz brilhante iluminou todo o céu. Um anjo de Deus apareceu acima deles e começou-lhes a falar. Aquilo parecia inacreditável, e por isso eles ficaram assustados, temerosos, ao que o anjo lhes disse: eis que vos trago novas de grande alegria, e que será para todo o povo. O presente de Natal de Deus para nós tem 3 qualidades que o tornam singular. Primeiro, é o presente mais caro que recebemos. Segundo, é o único presente que vai durar para sempre. E terceiro, é o único presente que vamos usar por toda a nossa vida. Na primeira noite de Natal, o anjo anunciou 3 propósitos para o nascimento de Jesus. E esse será o tema da mensagem desta oportunidade. 3 propósitos para compreendermos o verdadeiro sentido do Natal. O primeiro propósito anunciado pelos anjos, aqueles pastores, é que Natal é uma época de celebração. Natal é uma época de celebração. O Salmo 118, versículo 24 diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Natal é uma festa, e sendo mais específico, é uma festa de aniversário, do aniversário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aniversários precisam ser comemorados, e é por isso que dizemos uns aos outros: Feliz Natal. Porém, ironicamente, a maioria das festas de Natal, a pessoa cujo aniversário deveríamos estar celebrando é completamente ignorada. Ele sequer, muitas vezes, é mencionado. Embora seja a razão da festa, Jesus é frequentemente negligenciado ou simplesmente mencionado ao lado de uma longa lista de personagens fictícios, como Papai Noel, duendes, Reina do Nariz Vermelho, entre outros tantos. A preparação para o Natal também pode ser sinônimo
de muito trabalho, principalmente para as mamães, com a preparação de preparar, limpar, decorar e organizar tudo, e depois sobra pouco tempo para desfrutar o verdadeiro significado do Natal. O primeiro propósito de Natal é celebração. Aprendemos isso com a declaração inicial dos anjos aos pastores ali em Belém. Deus tinha uma notícia maravilhosa para todos nós, que nos faria regozijar, celebrar e dar uma grande festa. O anjo trouxe uma nova notícia, uma grande notícia, uma notícia positiva, uma notícia universal. Eis aqui vos trago novas de grande alegria, e que será para todo o povo. E por Natal ser um momento de celebração, pensamos 3 aspectos com relação a isso. Primeiro, Natal é celebrar que Deus nos ama. Natal é para celebrarmos, para rememorarmos, para trazermos à nossa memória que Deus verdadeiramente nos ama. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A razão de ser do Natal é o amor de Deus. Deus nos ama tanto que veio à terra como ser humano para que o conhecêssemos, aprendêssemos a confiar nele e em resposta pudéssemos amá-lo. Deus tomou a iniciativa de enviar Jesus, seu Filho unigênito, para que pudéssemos entender seu amor e o quanto precisamos dele. Deus poderia escolher inúmeras maneiras de se comunicar conosco, mas escolheu a melhor maneira, face a face. Deus queria se comunicar conosco e, portanto, tornou-se um de nós. Ele não enviou um anjo, um profeta, um embaixador. Ele veio pessoalmente. Foi isso o que Deus fez no Natal. Fomos criados como um objeto do amor de Deus. Embora existam pais acidentais, não existem bebês acidentais. Os pais podem não tê-lo planejado, mas Deus sim. Na carta universal de Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Para Deus, somos mais importantes do que qualquer outra coisa que Ele tenha criado. O amor de Deus por nós é incondicional. Ele nos ama nos dias ruins, mas também nos ama nos dias bons. Ele nos ama independente do nosso desempenho, do nosso humor, das nossas ações ou dos nossos pensamentos. Seu amor é imutável, constante, firme, contínuo e inabalável. Um problema potencial das nossas comemorações de Natal é que muitas pessoas pensam em Jesus apenas como um bebê. O conceito que tem dele é o de uma criança impotente nos braços de sua mãe. Se Jesus não tivesse crescido para fazer o que fez, ele não teria o poder para transformar nossas vidas. Mas o bebê nascido em Belém não permaneceu como um bebê. Jesus cresceu, se tornou adulto, serviu de modelo do tipo de vida que agrada a Deus e nos ensinou a verdade. Pagou o preço por nossos pecados que cometemos, morrendo ali na cruz, e então provou que era Deus e que podia nos salvar, ressuscitando, voltando à vida. Estas são verdadeiramente boas notícias e motivo para celebrarmos, porque Deus nos ama. Segundo, Natal
é celebrar que Deus está conosco. Primeiro motivo de celebração é que Deus nos ama. Segundo motivo de celebração é que Deus está conosco. Em Mateus capítulo 1, versículo 23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus ordenou que Jesus recebesse diversos nomes para explicar o propósito de sua vinda à terra. Um desses nomes é Emanuel, que significa Deus conosco. Não é surpresa que o anjo tenha dito: não tenha medo aos pastores. Perdemos o medo quando Deus está por perto. A presença de Deus vence o nosso pânico. Deus veio ao mundo no Natal para que soubéssemos que Ele está sempre conosco, não importa onde estejamos. A Bíblia diz lá no Salmo 139, versículo 7: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Você pode ter sido abandonado na vida por pessoas que achavam que eram de confiança. Pode ter enfrentado alguma espécie de dor e sofrimento de rejeição. Pode talvez ter experimentado o ferrão do preconceito, da intolerância, mas lhes afirmo que Deus nunca nos abandonou. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a palavra do Senhor nos diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei e não te desampararei. Uma das grandes promessas de Deus na Bíblia é esta: Deus está ciente da nossa situação, Ele se importa com a questão, entende o que está acontecendo e passará junto conosco. Você, meu amado ouvinte, não está sozinho. Esta é uma boa notícia de Deus para a sua vida. Deus está conosco. Terceiro propósito de celebrarmos a Deus por ocasião do Natal é porque Natal é celebrar que Deus está a nosso favor. Devemos celebrar a Deus porque Ele nos ama. Devemos celebrar a Deus porque Ele está conosco. Devemos celebrar a Deus porque Deus está a nosso favor. João capítulo 3, versículo 17, a palavra do Senhor diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia traz diversas frases com o sentido de que Deus está a nosso favor. Quando Jesus se encontrava com as pessoas, era muito comum que em suas primeiras palavras sempre surgisse uma pergunta: o que vocês querem que eu vos faça? O Senhor se importa. Quando instituiu a Santa Ceia, Ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. O Senhor se importa. Em Romanos 8, versículo 31, o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o próprio Deus, através da instrumentalidade do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, para vos dar uma esperança, para vos dar um futuro. Não há outra pessoa que deseje mais o nosso bem do que Deus. Ninguém sabe melhor do que Ele o que vai fazer para que sejamos realmente felizes. Nenhum de nós sabe o que enfrentará no próximo ano, mas sabemos que Deus nos ama, que Deus está conosco e que Deus é por nós. E uma pessoa mais Deus é maioria em qualquer situação. Por causa do ritmo acelerado da vida atual, rapidamente nos esquecemos das coisas boas que Deus faz por nós e seguimos adiante rumo ao próximo desafio. Natal
é para marcar um momento anual para parar e revisar a graça de Deus em nossas vidas, bem como para se dedicar novamente a conhecê-lo e amá-lo. Primeiro propósito do Natal é celebrar. Celebrar que Deus nos ama. Celebrar que Deus está conosco. Celebrar que Deus se importa conosco. Segundo propósito do Natal. Natal é uma época de salvação. Esta foi a mensagem que aqueles anjos deixaram bem claro aos ouvidos daqueles pastores, quando disseram que em Belém havia nascido um menino cujo nome era Jesus. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11 diz: pois da cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E através do evangelista Mateus, capítulo 1, versículo 21, nós lemos: e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Segundo propósito do Natal é a salvação. Esta foi a segunda parte da declaração de boas notícias aos pastores, que Deus tem um grande propósito e um ótimo plano para as nossas vidas. A salvação significa receber a liberdade e o poder para cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas. Jesus veio para nos salvar do pecado e também de nós mesmos. Sejamos honestos. Temos hábitos que não conseguimos eliminar, pensamentos que não queremos ter, emoções que não gostaríamos de sentir, medos e insegurança que não conseguimos esconder, ressentimentos que não conseguimos esquecer, dizemos coisas que mais tarde gostaríamos de não ter dito. Francamente, somos o maior problema das nossas próprias vidas. Para que mudanças aconteçam, tudo deve começar em nossos corações. Todos nós nascemos com um problema chamado eu. Por natureza somos centrados em nós mesmos. Nossas inclinações naturais é querer as coisas da nossa maneira em vez de serem da maneira de Deus. E esta tendência de fazer as escolhas erradas em vez das corretas é chamada na Bíblia de pecado. Toda vez que me coloco no centro da minha vontade, eu peco. O pecado é o nosso maior problema, é universal. Pecamos todos os dias, com palavras, pensamentos e em ações. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O pior de tudo é que o pecado é formador de hábitos. Quanto mais o fazemos, pior fica e mais fácil fica. Veja a frustração do apóstolo Paulo ao escrever sobre este assunto, em Romanos capítulo 7, versículo 18 a 20, aonde ele declara: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o bem que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Sempre que fazemos aquilo que queremos fazer, em vez daquilo que Deus nos diz para fazer, agíssemos como se fôssemos Deus. E essa guerra cria enormes conflitos em nosso relacionamento com Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouças. Nosso distanciamento de Deus devido à nossa teimosia pecaminosa é a fonte de todo e qualquer problema humano na terra. Quem pode nos salvar? Somente um. Em Atos capítulo 4, versículo 12 diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos
ser salvos. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11, diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Natal é também oportunidade, é época de salvação, porque Jesus significa Salvador. Não podemos esquecer jamais que este é o momento em que o Senhor, Ele bate nos corações, procurando morada. E como diz lá no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Na primeira oportunidade que o Senhor veio pessoalmente até nós, Ele não encontrou um local para poder nascer. O Senhor viveu, morreu, ressuscitou, está vivo. E hoje Ele bate a porta dos nossos corações. Natal é para nos lembrarmos disso, que Ele veio para nos salvar, que Ele veio para trazer o projeto de Deus de volta ao coração do homem. E esse projeto passa por Ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Natal é época de salvação. Terceiro propósito do Natal, anunciado por aqueles anjos ali, aquele grupo de pastores, é que Natal também é um tempo de reconciliação. Em Romanos capítulo 5, versículo 11 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A maior parte da história da humanidade é composta de episódios de conflitos. Parece que nós, seres humanos, não somos muito bons na questão de viver em paz com os outros. Somos muito melhores em contendas, discórdias e brigas. O mundo precisa desesperadamente de reconciliação. Reconciliação é a restauração da paz. Paz com Deus, paz com o próximo, paz no próprio coração. A reconciliação neutraliza o conflito e transforma o caos em tranquilidade. Ela põe fim à disputa, transforma a tensão em calma e produz paz de espírito em vez de pânico ou pressão. O terceiro propósito do Natal é reconciliação. E é o anúncio da chegada do príncipe da paz. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta declara: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus não apenas ensinaria o caminho para a paz, como também nos capacitaria a viver uma vida de paz, se confiássemos nele. A verdade é que nunca haverá paz em nosso país até que haja paz em nossa comunidade. Não haverá paz em nossas comunidades até que haja paz em nossas famílias. Não haverá paz em nossas famílias até que haja paz em nossas vidas individuais. E isto só acontecerá quando o príncipe da paz reinar em nossos corações. Jesus veio no Natal para nos trazer paz com Deus, a paz de Deus e a paz com o próximo.
Jesus nos oferece a paz com Deus. Em Romanos 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos oferece a paz de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Jesus nos oferece a paz com o próximo. Em Colossenses 1, versículo 20 diz: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. O Natal é época de paz na terra, boa vontade para com os homens. É um momento perfeito para oferecer o presente da graça ao próximo, ao mesmo tempo em que se celebra a graça que Deus nos mostrou. Concluindo a palavra desta oportunidade, gostaria que você pensasse a respeito de algo que quero compartilhar com todos. Pense a respeito disso. Se você sacrificasse tudo o que você tem para comprar um presente de Natal caríssimo e personalizado, e a pessoa que iria receber ou que recebeu nunca parasse para abri-lo, como você se sentiria? Desapontado, ferido, magoado, irritado, diante da insensível rejeição ao seu generoso ato de amor? Pois é surpreendente ver a quantidade de pessoas que celebra o Natal todo ano, sem jamais abrir seu maior e mais caro presente de Natal, Jesus Cristo. Ele é o presente de Natal que Deus nos deu. Então, por que celebrar o Natal se você não pretende abrir o melhor de todos os presentes? O propósito do Natal é de celebração. Celebrar que Deus nos ama. Celebrar que Deus está conosco. Celebrar que Deus está a nosso favor. Celebrar porque é uma época de salvação. Celebrar porque é um tempo de reconciliação. Então vamos celebrar o propósito do Natal. E como os pastores, possamos glorificar e louvar a Deus por tudo o que temos ouvido e visto através da palavra que nos fora dita. O nosso desejo a cada um que está nos ouvindo através desta mensagem é que você possa entender o verdadeiro propósito do Natal. E que você e toda a sua família possam ter um Feliz Natal, sem jamais esquecer que Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, é o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido do Natal. Que Deus ricamente nos abençoe. Amém.